Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para outra aula aqui do Illustrator. Aqui essa aula a gente vai falar aqui, eu já estou até com a abinha aqui aberta, essas duas ferramentas, vai aqui. Essa de transformação é mais simples, mas a gente vai falar sobre essa questão do align, do alinhamento e do Pathfinder, tá? O Pathfinder é uma ferramenta muito utilizada no Illustrator, igualmente aqui com a ferramenta aqui de alinhar, tá? Então, vocês vão usar muito elas, as duas. Essa aula também a gente vai ver um pouco sobre agrupar objetos, né? E sobre arranjar objetos na área de trabalho aqui, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui eu vou começar com o agrupar e o arranjar, que são ferramentas básicas e úteis aqui pra gente. Então eu vou criar formas aqui, ó. No menu aqui do lado esquerdo, a gente tem esse menu aqui de shapes, né, de formas que a gente pode criar. Então, como eu já tinha falado também na aula passada, né, para fazer um quadrado perfeito, segura Shift e arrasta. Eu vou criar uma elipse também para ficar bem ilustrado aqui. Vou fazer duas aqui. E eu vou criar também uma outra forma aleatória aqui. Eu posso criar uma estrela aqui, duas também. Tá. Então aqui, gente, eu vou pintar aqui um círculo aqui, clicar aqui duas vezes. Vou pintar de cores diferentes para a gente poder identificar melhor, principalmente o comando de alinhar. De alinhar não, de arranjar, né? O alinhar a gente vai ver aqui também, a gente vai usar essas formas também, acho que é bem útil, dá pra gente trabalhar aqui. Eu só vou trocar a cor deles, tá? Pra gente ter uma... Aqui, gente, também aproveitando, né? A gente vai falando um pouquinho de cada ferramenta no uso aqui. Se eu quiser copiar, né? Que nem aqui eu criei essas cores, vim aqui, cliquei duas vezes e tal. Se eu quiser copiar as mesmas cores, né? Para os objetos aqui, eu posso clicar aqui e vir aqui, ó, na ferramenta de conta-gotas. O atalho aí é igual ao do Photoshop. E eu clico ela aqui, ó, ela copia a cor, tá? Da onde eu clicar. Então, é só clicar na cor e ele copia, tá? Então, vou inverter as cores aqui, ó, seleciona, V, força a ferramenta de seleção, e o I, que é o conta-gotas, que a gente copia a cor, tá? Já que a gente está falando aqui também já de cor, e a gente viu conta-gotas, vamos aproveitar a aula para ver mais outra ferramenta útil, que a gente vai desenvolvendo ao longo aí das aulas, mas a gente tem aqui, ó, a varinha mágica, tá? Que a varinha mágica faz o quê? Seleciona os objetos da mesma cor na cena, da mesma tonalidade, tá? Então aqui, se eu dar dois cliques em cima dela, a gente está trabalhando aqui, ó, com a questão da tolerância, né? Quanto menor, mais restrita são as variações de cor que ela trabalha, é a mesma coisa do Photoshop, tá? Então eu consigo selecionar, ó, objetos da mesma cor na cena, sem ter que ficar clicando nos dois. Então a gente rapidamente viu aqui o conta-gotas e a varinha mágica, tá? As suas utilidades aqui. Então vamos lá, gente. A gente vai vir aqui no Arrange, no arranjar objetos. Então, isso também é bem básico aqui, tá? Vamos supor que eu queira trazer, assim, o Illustrator ele tem uma questão de ordem da criação dos objetos. Então, quanto mais recente aquele objeto foi criado, ele vem à frente.
Então acontece que, por exemplo, aqui a gente criou o quadrado, o círculo, depois essa estrela. E, né, aqui agora eu preciso que esse quadrado esteja à frente, né, aqui, ó, à frente da cena, né? Se eu clicar aqui, ó, à frente da cena a gente tem quem aqui, ó? Vamos aumentar aqui, ó. Então eu vou aumentar aqui. Deixa eu aumentar esse quadrado aqui para trás. Deixar assim que fica mais fácil. Então o quadrado está lá para trás, o círculo está ao meio e a estrela que está nosso objeto aqui à frente. Então aqui, ó, se eu clicar aqui no quadrado aqui de trás e clicar com o botão direito do mouse, a gente vai vir aqui, ó, em Arrange, né, em arranjar. E a gente pode, tem algumas opções aqui. No caso do quadrado, ele está ao fundo, é o último elemento, né, dos três. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso trazer ele à frente, tá? E esse trazer à frente significa o quê? Ele vai vir à frente de todos os outros objetos. Então, ele vai vir à frente de todos. Ctrl Z para voltar. E a gente tem um outro aqui em Arrange. Esse Bring Forward, né? Bring to Front é para frente, né? Ele vai se, né, tornar o primeiro objeto da cena. Esse Bring Forward, a gente vai trazer ele à frente, né, do objeto que o segue ali. No caso do círculo, ele vai ficar à frente do círculo somente. Ele não vai tomar a conta da cena toda. Tá? Aqui, pronto. Ele ficou à frente do círculo. Tá? E se eu der mais um Bring Forward aqui, ó, ele vai ficar à frente da estrela. Né? Então, tem uma diferença, né, de trazer aqui, ó, Bring to Front, que vocês vão ver aqui que tem o atalho, que é o Shift Ctrl e o colchete aberto do teclado, ele vai trazer à frente de todos os elementos da cena. E esse Bring Forward, ele vai trazer à frente, né, do elemento subsequente dele. Então ali era o círculo, depois a estrela, então ele vai movendo à frente do próximo, sempre, não à frente de todos. E a gente tem o comando aqui também, a mesma coisa para né, mandar esse objeto para trás da cena. Então se eu vier aqui em Send to Back, ele vai automaticamente para trás de todos. Se eu der um Ctrl Z aqui, ó, e eu vir aqui em Backward, ele vai atrás da estrela. E depois aqui, ó, ele vai atrás do círculo, tá? Então, aqui só para a gente recapitular aqui, gente. O Arrange aqui, então, o colchete aberto a gente move para frente, Ctrl, né, e o colchete aberto a gente move para frente e Ctrl e o colchete fechado a gente, né, move o objeto para trás. E se a gente fizer Shift Ctrl e o colchete fechado, a gente move ele atrás de todos e Shift Ctrl o colchete aberto à frente de todos. Então é só memorizar, vocês vão acabar usando tanto isso que vai ficar natural para vocês esse tipo de atalho. Tá? Então aqui, ó, eu tô, né, fazendo ele vir para frente e aqui com o atalho, ó, eu vou fazer ele ir para trás aqui. Ctrl Shift. Meu teclado tá meio atrapalhado aqui, gente, mas eu tô tentando trazer ele para frente e já tá para frente. Então aqui, ó, Send to Back, ele vai para trás, para frente. Esses são os atalhos, tá? Os atalhos e a questão de arranjar os objetos aqui, tá? Na cena. E a gente agora aqui
a gente viu arranjar. E agora a gente pode ver também o comando de agrupar, tá? Que é o Ctrl G, tá? Quando a gente clica Ctrl G, o que acontece? Eu agrupo todos os objetos que estavam selecionados. Ou eu faço aqui, ó, pelo Group aqui, ó. Tá? Quando eu agrupo objetos, eu consigo movê-los, né, todos na mesma posição, né? Eles ficam, né, agrupados, né? Como é óbvio, né? O nome do comando aqui. E aí, com eles agrupados, se eu quiser, por exemplo, editar o tamanho, a escala do quadrado lá do fundo, eu tenho que dar 2 cliques aqui, ó. Vocês vão ver que quando a gente dá 2 cliques em cima de um grupo, então aqui, vocês veem que a janela que está aberta é normal. Se eu der 2 cliques, ele abre essa barrinha aqui. Essa barra indica o quê? Que dentro do Layer 1, eu estou editando esse grupo aqui. Vocês veem que nesses daqui, ó, eu não consigo mexer, que estão com capacidade reduzida. Ele liberou para eu mexer dentro do grupo. Então aqui eu consigo aumentar a escala do quadrado, reposicionar ele, diminuir, por exemplo, aqui, ó, com Shift, a gente diminui de uma forma uniforme. Eu consigo, né, editar aqui e trabalhar essa questão das posições dentro do grupo. Se eu der 2 cliques para fora, eu vou voltar ao grupo aqui, ó, tá? Então, a função agrupar. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso vir aqui, ó, e ungroup. Eu vou desagrupar os objetos. Aí eu consigo movimentar eles livremente aqui. Então, a gente viu aqui a seleção de arrange, a função, né, do arrange, agrupar. E agora a gente vai ver, começar a trabalhar aqui com a questão do alinhamento. Tá? Aqui, gente, tudo que está nessa aba aqui, ó, da direita, vocês vão achar aqui em Windows. Tá? Então aqui, Align, o Pathfinder está aqui. Tá? Então se não estiver aparecendo para vocês, cliquem aqui em Windows. Align está aqui, Pathfinder, geralmente eles ficam juntos, tá? Com Transform também. Essas três são os três aqui, ó. Tá? E a gente vai ver a questão, né, de alinhamento. A gente vai ver a questão aqui, ó. Deixa eu deixar esse aqui de canto. A gente vai trabalhar com esse daqui agora. A questão de alinhamento, né, e a questão de distribuição de objetos, tá? Então, quando a gente vai falar de alinhamento, ó, a gente seleciona os objetos que a gente quer alinhar. E aqui, ó, ele está alinhado aqui, eu estou tentando alinhar ao centro e eu já construí eles ao centro, mas vamos supor que eles estejam aqui assim, ó. E aí é só clicar aqui, ó, alinhar ao centro do objeto, tá, gente? Aqui, ó. Aqui a gente alinha eles para esquerda. Esse alinhamento à esquerda, ele vai alinhar com, né, o ponto mais à esquerda dos objetos. Então aqui, ó, deixa eu deixar isso mais prático. Eu vou colocar esse quadrado aqui, ó. E aí eu vou fazer um outro comando que é legal da gente aprender. É o Shift. Você segura ele aqui, ó. Pressiona segurando Shift e clica Alt. Vocês vão ver, ó, que ele duplica o objeto para mim. Então, começa a arrastar com Shift, né? Clica no objeto, começa a arrastar ele Shift, com Shift pressionado e clica Alt. Vocês vão ver que a setinha ali, ó, muda para duas, uma branca e uma preta. Ele está indicando que a gente está copiando esses objetos, está duplicando. Aqui também, ó, começa a arrastar Shift Alt, começa a arrastar Shift Alt. Tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Vai ser mais útil a gente trabalhar com formas iguais aqui na distribuição e alinhamento. Então, vamos supor que eu queira, né, alinhar eles aqui centralizados. Alinhei eles de forma centralizada. Tá? Vamos supor agora que eu queira, eu tenho aqui, né, alguns retângulos de tamanhos diferentes, um quadrado.
Então eu vou aqui, ó, centralizá-las. Também, ó, ele alinha pelo centro. Se eu vier aqui em alinhar à esquerda, ele vai jogar todas, né, as arestas aqui, né, o ponto, né, mais à esquerda ele vai alinhar todos. Se eu alinhar à direita, alinhar todos. É quase um alinhamento de texto, tá? Isso, gente. Aqui ele vai alinhar todos pelo topo, ou seja, ele vai jogar todos ali, ó, no topo, né, pelo topo dos objetos. E esse aqui alinhar pelo centro. Esse aqui, ó, é melhor a gente fazer agora aqui, ó, pra gente notar uma diferença. Eu vou copiar aqui, ó, as cores, né? Então, conta-gotas, V aqui, ó, seleciono, conta-gotas. E esse daqui eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou criar uma nova cor aqui para ele. Vai ficar diferente, beleza. Então, a gente vai vir aqui, ó, e alinhar eles aqui pelo topo. Então, eles estão alinhados ali. Se a gente for centralizar eles, eu vou dar Ctrl Z. E aí, centralizado, deixa eu aumentar um pouco o tamanho deles aqui, ó. Diminuir esse, diminuir esse. Vocês estão vendo aqui, ó, que eles estão alinhados pelo topo. Aqui é interessante para a gente treinar, gente. Esse maior, eu quero mover ele para trás de todos para a gente conseguir ver esse alinhamento. Então, eu clico com o botão direito, Arrange, e eu clico em Stand to Back. Ele enviou para trás de todos. Eu tenho um outro quadrado aqui que está perdido. Então, como que eu vou achar ele aqui, ó? Que é menor que esse verde. Então, aqui, ó, o verde, eu vou clicar aqui em Arrange e vou mover ele Stand Backward. Não para trás de todos, mas simplesmente para trás desse menor que estava aqui. Tá? Então, aqui, ó, a gente consegue alinhar eles pelo topo, alinhar eles pela base. Tá? Assim fica bem mais didático e prático de vocês verem, né? Alinhar eles toda à esquerda, todos à direita, e vocês vão vendo que eles vão pegando, eles vão acumulando esses alinhamentos, né? Porque se eu tiver aqui, ó, eles espalhados aqui na cena, e clicar aqui, alinhar à esquerda, eles alinharam à esquerda, e agora eu quero que eles se alinhem pela base, tá? Ah, eu quero que eles se alinhem pelo topo. Eu quero que eles se alinhem pelo centro. Eles vão se alinhar pelo centro, mas eu quero que todos fiquem centralizados aqui, ó. Alinhar aqui pelo centro também. A gente centraliza todos. Então a gente vai combinando essa questão do alinhamento, tá? Então esse é o alinhamento. Eu vou diminuir aqui para que a gente use, né, esse aqui. E aqui a gente vai vir na ferramenta de forma e eu vou criar agora aqui, ó, Shift, ó, seguro, começa a arrastar, Shift Alt, eu vou duplicar. Seguro, começa a arrastar, Shift Alt, duplico. Shift Alt, duplico aqui. Tá, então eu vou deixar eles meio desorganizados aqui. Primeiro aqui, agora a gente vai ver a questão de distribuir eles, tá? A gente vai ver a questão de distribuir os objetos. Então eu vou alinhar primeiro eles aqui e eu vou distribuir eles pelo centro. O que ele vai fazer? Ele vai deixar igual o espaço entre os objetos, porque ele está distribuindo esses objetos pelo centro. Então eu vou dar uma alinhada aqui, ó, distribuir pelos centros. Tá? Ele deixou esse espaço entre eles igual. Eu vou distribuir eles pelo topo ou pela base. Aqui, como são objetos iguais, a gente não vai notar tanta diferença. Mas aqui, tá vendo? Quando eu distribuo ele pelo topo ou pela base nessa questão aqui, ó, ele faz essa distribuição dentro do espaço pelo topo e pela base, né, de cada objeto aqui. Tá? E aqui a mesma questão, só que na horizontal, tá, gente? Então ele distribui aqui horizontalmente as mesmas funções, tá? Isso é bem útil se eu quero criar um padrão aqui dentro do Illustrator. Então, aqui
quando a gente tem, né, objetos aqui, ó, dispersos aqui na cena e eu quero distribuir eles, né, igualmente, lógico que ele vai distribuir como? Ele vai calcular a maior distância, né, a distância total deles aqui, ó, desse que está mais distante aqui, mais acima e esse mais abaixo, ele vai redistribuir os espaços entre eles para ficar igual. E aí é só alinhar aqui, tá? E aí com eles selecionados, vamos supor que eu quero copiar, né, esses objetos aqui, né, para a direita. Então eu vou clicar, arrastar, segurando Shift, Alt e pronto. Né? Eu posso criar aqui uma outra coluna. E aí aqui, né, eu posso, agora aqui, eu quero criar outra, eu tenho que ficar selecionando. Então o que eu posso fazer? Vamos deletar aqui, ó, estão todos separados. Vamos usar o que a gente aprendeu até agora. Então a gente vai selecionar todos. A gente pode aqui, ó, com o botão direito, Group, pronto. São todos agora parte, né? Eu consigo selecionar todos juntos, eles estão agrupados. Então, clico, Shift, arrasto, Alt e joga para o lado aqui. Clico, Shift, né, arrasto, Alt, joga para o lado aqui. E aí vamos supor que eu quero deixar dentro desse espaço que a gente tem aqui, dessa coluna mais à esquerda para mais à direita, eu quero alinhar esse espaço aqui. Então a gente vem aqui, ó, em distribuir os centros horizontalmente. A gente fez verticalmente, a gente fez agora horizontalmente. Então ele deixa o espaço igual entre eles, tá? Então essa ferramenta de alinhamento, né, distribuição de objetos tem essa função. A questão de arrange, né, de arranjar os objetos no espaço, tem essa outra função, né, da gente conseguir trazer para frente da cena ou enviar para trás, dependendo da nossa necessidade, né, que foi o que a gente viu aqui, né? E a questão do grupo, né, que a gente seleciona, né, para facilitar nosso trabalho. Então aqui, se eu quiser, eu posso criar um outro grupo aqui, ó, vir aqui com o direito grupo. Mas aqui eu tinha cada coluna agrupada e criei um novo grupo, tá? Se eu der 2 cliques aqui, gente, tá? Vocês vão ver que esses elementos eu não consigo mexer. E esses daqui eu consigo mexer eles individualmente. Por quê? Porque eles estão dentro de um outro grupo que eu criei desses quadrados. Então a gente vai criando grupo em cima de grupo, ele vai mantendo essa sequência, né, dos grupos, essa ordem dos grupos dentro do Illustrator. Então aqui, se eu clicar aqui 2 vezes aqui em cima, ele vai deixar esse mais claro e agora sim eu consigo mexer dentro de cada quadrado aqui da cena. Quando eu dou 2 cliques, ele volta. E aqui, se eu desfazer o grupo, ó, Ungroup, botão direito, Ungroup, ele desagrupa, né, aquele grupo maior. E aqui eu tenho que dar um Ungroup para desagrupar esse outro grupo, né, nessas peças aqui dos quadradinhos, tá? Bom, gente, esse daqui foi essa introdução dessas ferramentas que eu acho que são super válidas para a gente ter conhecimento, né, para a gente poder trabalhar assim com o básico aqui, né? É o básico que eu estou mostrando para vocês dentro do Illustrator, tá? Então eu vou deletar aqui e a gente agora vai trabalhar com o Pathfinder. Então a gente viu agrupar, arranjar, a gente já viu essa janela de alinhar e distribuir objetos e agora a gente vai trabalhar com o Pathfinder. Eu vou usar essa imagem aqui mesmo de modelo para a gente trabalhar. Então aqui eu vou clicar aqui, ó, com Shift e Alt. Eu vou criar uma cópia para cada lado aqui, ó, Shift e Alt, para a gente ter algumas cópias que o Pathfinder tem várias interferências e aí eu não tenho que ficar dando tanto Ctrl Z assim. Então tem essa forma aqui, gente. Pathfinder, ele tá aqui, ó. São esses 2 quadradinhos à direita do vídeo de vocês. Ou para quem não estiver aparecendo de novo, Windows
Pathfinder aqui e o Align está aqui em cima também, tá? Então o Pathfinder, vocês vão ver que ele tem alguns modos aqui, né? Que você vai ou unir formas, excluir formas para criar outras novas, tá? Então vocês vão ver que aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui, ó, formas independentes, círculo, quadrado e essa estrela. Vamos supor que eu queira, se eu clicar aqui, ó, selecionar todos e vir nesse primeiro modo aqui, ó, que é união, eu vou unir todos esses objetos. Então ele vai transformar todos, né, na forma maior, lógico, né, no quadrado que estava aqui pelo fundo. Se eu tivesse esses objetos desalinhados aqui, ó, por exemplo assim, ele vai sempre unir, né, e vai formar a nova figura a partir do contorno da soldagem, né, desses objetos. Aqui no Corel a gente usa esse termo, né, de soldar os objetos. Então aqui, ó, ele vai criar a nova forma a partir da união de todas aquelas. Como todas antes estavam dentro do quadrado, ele fez o quadrado. Então, né, a gente vai fazer essa questão da união. A outra ferramenta que a gente tem aqui, ó, se deixar o mouse aqui, é da subtração. A gente aqui adiciona, aqui a gente subtrai, tá? Então aqui, se eu clicar em todos aqui e clicar em subtração, ele vai pegar e vai fazer, o que ele vai fazer? Ele vai subtrair a estrela do círculo e o círculo do quadrado. Por isso que ele ficou só com um furo aqui no meio do quadrado. Tá? Por quê? Porque a estrela não chega a vazar o círculo. Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, essa estrela, segura Shift Alt, ele aumenta assim, ó, proporcionalmente, gente. Então, se aqui eu tiver essa forma e clicar aqui em subtrair, o que vocês vão ver que ele vai fazer? Ele vai subtrair, né, a estrela e o círculo do quadrado. Então aqui, ó, ele vai subtrair a estrela e o círculo do quadrado e vai ter essa forma aqui, tá? Eu vou deixar aqui agora com duas formas pra gente... Eu vou deixar o círculo do quadrado que é mais fácil de visualizar. Então, aqui a subtração, né, tem que selecionar todos os objetos que a gente quer fazer a modificação. Se eu selecionar só o círculo e clicar, não vai acontecer nada, tá? Aqui, subtração. E aqui a gente tem a intersecção, ou seja, ele vai me dar o resultado, né, dos pontos incomuns das duas formas. No caso aqui, como a gente está com o círculo, a área em comum entre o círculo e o quadrado é essa área aqui que está sob o círculo do quadrado. Então, ele vai ficar numa forma circular. Se eu tivesse aqui, ó, no canto, alinhar ele ao canto aqui, ó, a intersecção seria o quê? A parte onde os dois se tocam, né? Essa questão do Pathfinder é bem matemática mesmo, é que nem quando a gente, né, vem na matemática os grupos, né, de intersecção, né, os conjuntos de intersecção, união, né, é um programa, né, que trabalha bem com esses conceitos matemáticos. E aqui a gente vai ter a exclusão, ou seja, ele vai excluir, ao contrário daqui onde ele vai deixar visível só as partes que se tocam, ele vai excluir essas partes que se tocam, né, o que é igual às duas formas. Então ele vai excluir, né, aqui essa seção do círculo. E tanto nessa forma aqui quanto na outra que a gente fez da intersecção, vocês vão ver que ele criou aqui um grupo. Eram duas formas, né? Eram duas formas, ele criou um grupo aqui. Se eu clicar aqui com o direito, eu posso desagrupar essas formas. Então eu vou ter formas novas. Eu tenho o círculo, né? Aqui o quadrado, né? Com esse recorte circular. E o círculo aqui com esse recorte, né, retangular aqui nele. Tá? Então a gente criou duas
outras formas diferentes do círculo e do quadrado. Tá? Para quem já tem uma noção, gente, isso é meio óbvio, né? A questão de Pathfinder e tudo mais, mas eu estou mostrando em detalhes porque às vezes tem alguém que, né, por não ter talvez o software e tal, nunca mexeu com isso, tá? E isso facilita muito a vida da gente aqui. Então a gente viu aqui a união, né? A adição, a subtração, a intersecção e a exclusão. E aqui a gente tem outras funções aqui do Pathfinder aqui, ó. Que aqui, por exemplo, ó, que é essa daqui que eu acabei de fazer aqui, a gente tem aqui divisão, a gente tem esse trim, que é o recorte aqui, o merge, que é basicamente a mesma coisa da união aqui, esse crop, o outline e esse minus back. Tá? Então a gente vai ver cada um aqui, eles o que faz. Então vamos começar aqui com o nosso divide. O divide ele vai criar, lógico, né? A gente está vendo aqui, ele cria um grupo com um resultado. Eu vou desagrupar aqui, botão direito desagrupar. O que ele vai fazer? Ele vai dividir, né, os objetos, né, com a forma. Então aqui o que ele fez foi pegar essa forma aqui do quadrado, ele dividiu o círculo ao meio e ao mesmo tempo essa parte do círculo que estava em contato com o quadrado, né, ele fez esse corte no quadrado aqui. Então a gente tem essas novas formas aqui, né, com o divide aqui, o dividir. Esse voltou, tá separado. E aqui a gente vai ter o trim. O trim ele vai fazer um pouquinho diferente, tá? Ao contrário do dividir, a gente vai desagrupar aqui, ó. Ele vai simplesmente, né, como aqui a subtração, ele vai tirar uma forma da outra, tá? Só que aqui, gente, qual que é a principal diferença dessas duas? Eu vou clicar aqui, ó, Shift, arrastar Alt, parecem a mesma coisa, né? Mas aqui em cima eu vou usar o subtração e aqui eu vou usar o trim. Qual que é a diferença? A diferença é que ali na subtração ele me dá uma forma restante, aqui ele preserva as duas formas, né? Nos Pathfinders aqui. Ele vai preservar as duas formas. Então aqui, ó, eu vou ter o mesmo resultado, né, dessa parte aqui da subtração no de cima em relação ao quadrado, mas ele me preservou o círculo, enquanto aqui ele excluiu, né, sumiu, ele só me dá o resultado, tá? Então essa que é a diferença aí, né, o principal, a diferença entre os dois, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, a gente vai ter, deixa eu voltar aqui, do mesmo jeito aqui a gente vai ter o merge, tá? O merge ele vai fazer, né, aqui ó, vamos ver o resultado dele. Ele vai fazer também o recorte, né, como se fosse a subtração aqui, né? Ele vai tirar aqui o círculo, né, do quadrado. Só que se a gente fosse usar aqui a questão da subtração aqui, né, essa função de subtração, ele ia deixar só o resultado do quadrado. Então, gente, aqui são várias funções. Algumas aqui que eu nem uso muito. Aqui o crop aqui, esse sim é bem similar à intersecção aqui. O outline aqui, ele faz o recorte e deixa só, né, o contorno dos objetos.
né, como resultado. E o último aqui, que é o minusback, que ele precisa ter, que ver esse objeto aqui. Às vezes vocês vão fazer o Pathfinder, por exemplo, e dá esse aviso aqui, ó. O filtro não produz resultados, tá? Então aqui, ó, muito provavelmente é porque esse círculo precisa estar totalmente para trás. Vamos ver se agora funciona. Ó, tá vendo? Ele faz o recorte, né, de objetos que estão, né, menores ali ao fundo do da frente, né? Ele faz de trás para frente o recorte. Então, cada a ferramenta dessa daqui tem o resultado, né? E a gente consegue outras formas, integrar formas aqui no Illustrator, né? De uma maneira bem prática, né? E objetiva. Então, gente, aqui, resumidamente, a gente viu o alinhar, o Pathfinder, a gente viu a questão de a distribuição também de objetos, o grupo, agrupar, desagrupar, né? Como que a gente edita dentro de um grupo. E a gente também viu aqui a questão de arranjar objetos, né? Enviar para trás, para frente, trazer para frente, né? Essas diferenças aqui. Fiz essa representação meio, né, pictórica aqui com as formas geométricas mais simples para ficar mais ilustrativo para vocês. Mas a gente vai fazer, eu vou encerrar a aula aqui e vou fazer uma outra, né, a continuação dessa depois, onde a gente vai aplicar, né, esses conceitos todos e a gente vai acrescentar mais algumas ferramentas, que seriam essa ferramenta aqui à esquerda, a de rotação e de refletir, tá? Essas duas ferramentas aqui que a gente vai aprender, né, a utilizar, e alguns recursos que talvez quem utilize, né, pode parecer simples, rotacionar, refletir objeto, mas tem alguns artifícios aqui para criar objetos mais complexos que a gente vai usar elas aqui. Então, assim, e retomando aí o que eu falei na aula passada sobre criar box de texto e tudo mais, né, que eu excluí lá o círculo e tal. Aqui só, né, para ter um link com a aula passada, se a gente clicar aqui, ó, no botão de texto em área e clicar aqui dentro, ele tá dando que ele tá mascarado aqui, ó. Ah, tá. Quer ver, ó? Vamos vir aqui, gente. Deixa eu ver se foi. Foi, agora tá só o quadrado. Se eu pegar aqui o texto, ó, selecionei aqui, ó, texto em área, e clicar aqui, ele vai... Deixa eu fazer de novo, gente, que ele tá dando um erro. Vou trazer esse aqui para cá. Pronto. Se eu clicar aqui, ó, texto em área, e clicar aqui, ele tá dando que não é uma forma, não é uma forma, tá dando que tá uma forma mascarada aqui no caso. Não sei por que ele tá dando esse erro, gente. Vamos testar aqui, ó. Agora parece que foi. Às vezes, gente, aqui é o mesmo problema do Photoshop. Às vezes acontecem uns erros aqui que a gente não sabe por que que dá o erro aqui. Ele tá dando que eu não consigo criar o texto aqui porque é um objeto que
tá com máscara e tudo mais. Bom, gente, mas a gente viu na aula passada lá, era só para fazer o link, né, da aula passada de inserir os textos dentro de objetos, né, que nem aqui a gente consegue criar deixa eu deletar aqui, gente. File new. Deixa eu abrir um arquivo novo, que é A4. Create. Pronto. Vamos ver se agora dá certo. Vou criar aqui um quadrado. Vou mudar aqui. E a elipse aqui, o círculo. Vou jogar um dentro do outro. Excluir. Vamos ver se ele vai fazer aqui o texto. Eu não sei, gente, por que ele não tá dando certo aqui. Quer ver, gente? O que ele pode estar dando erro. Aqui, ó. Se a gente vir aqui, ó, o que ele tá dando esse erro, é bom que aconteça, porque às vezes vocês vão fazer e vai dar erro aí, às vezes não conseguem resolver. Então, só para adiantar. Ele tá dando erro porque de alguma maneira, quando eu clico aqui, ó, 2 vezes, apesar de ter feito a exclusão e tal, vocês veem que o círculo ainda tá aqui. Tem 2 objetos na cena. Apesar de quando eu clico aqui, ó, ele me dá os pontos. Ele não tá aqui, ó. Eu excluo os 2. Eu vou vir aqui, ó, em objeto e expandir. Fill stroke. Ok. Agora eu vou conseguir fazer. Deixa eu testar aqui. Vamos ver se vai funcionar, gente. Agora. Bom, gente, não tá dando certo eu colocar o texto aqui. Bom, vamos encerrar a aula aqui. É bom dar esse problema porque eu vou ver o que pode estar acontecendo aqui, né? E eu trago a solução na próxima antes da gente começar a aula prática, né? Começar a construir objetos e figuras aqui para a gente trabalhar aqui no Illustrator de uma forma mais, né, mais interessante, né, do que ficar fazendo esses recortes de círculo e quadrado. Aqui é uma questão um pouco mais didática, gente, para ilustrar as ferramentas. E aí, já a partir da próxima aula, a gente já vai começar a desenvolver, assim como no Photoshop, desenvolver alguns projetinhos aqui para a gente exercitar as ferramentas. E aí eu vou acrescentando ferramentas novas e eu também trago a solução aqui de por que não deu certo aqui, né? Eu explico para vocês, né? É bom que aconteça, porque assim, gente, às vezes dá erro e aqui eu vou atrás de solucionar os erros aqui, né? Os mistérios aqui do Illustrator, do Photoshop e passar para vocês por que estava dando erro. A hora que vem eu volto, a primeira coisa que eu vou falar é sobre isso. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão, pode entrar em contato comigo, né? Espero que aproveitem o conteúdo da aula, né? Espero que tenha ficado, né, de um jeito bacana para vocês entenderem e a gente, né, dá prosseguimento na nossa próxima aula, gente. Então, até mais, pessoal.